Vacina, Covid, efeitos colaterais. O que a gente precisa saber, quais são os efeitos colaterais mais observados. Eu gosto sempre de começar com o típico, com o comum, com o que a gente observa, e aí a gente vai elaborando nesse tema, né? Então, é isso aí, pessoal. Já temos dados para responder essa pergunta de uma forma bem direta, tá? E dados não no eu acho, recebi uma mensagem no WhatsApp. Porque, assim, essas fotos, esse material que a gente recebe no WhatsApp, que a gente ouve falar, às vezes ele vem todo mesclado, todo atrapalhado, né? Você vê um caso e acha que todos são daquele jeito. Hoje a gente tem dados bem claros. Antes da gente falar dos efeitos colaterais, a gente tem que considerar que cada país tem um kit diferente de vacinas que está sendo usado. O kit de vacinas nos Estados Unidos é basicamente vacina de RNA mensageiro, Moderna e Pfizer. Quando a gente vai para a Europa, o kit é outro. Era um kit muito em cima da AstraZeneca e agora tem sido em cima da Pfizer. Quando a gente está no Brasil, a gente tem Coronavac e tem vacina da AstraZeneca. Quem tem dúvida ainda de como é que são essas vacinas, qual é a diferença delas, a gente tem um farto material no nosso YouTube do Pele Digital que vocês podem acessar. E tem vídeos sobre isso no meu perfil do Instagram também, que eu mostro lá. Playlist completa. Exclusivo, Exatamente. Bom, levando isso em consideração, então a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. A gente pode dizer o seguinte, que já está bem claro o número de efeitos colaterais e quais são, né? Então, o mais comum efeito colateral é o efeito colateral local. A gente tem dor local, dor no local da injeção, sensação de peso no braço, eventualmente surgimento de lesões avermelhadas, eritematosas, em torno do local onde houve a injeção. Esse tipo de efeito vai acontecer em torno de 18 a 20% das pessoas, Fábio. 18 a 20%. Então, na verdade, boa parte das pessoas não vai ter esse efeito colateral. Se a gente olhar pelo outro lado, em torno de 80%, 85% não vão ter nenhum efeito colateral. Aí a gente tem, seguindo, né, na frequência, os pacientes que evoluem com febre, algum tipo de febre, de febrícula até febre mesmo, aumento da temperatura corporal, e um certo mal-estar geral. E aí os dados mostram alguma coisa entre 12% a 13% fazendo, sendo que parte desse pessoal está no grupo anterior, aqueles que tiveram dor no local, sensação de peso no braço e tal, e aqueles que simplesmente têm apenas a febre ou a febrícula. A febrícula, quando a gente chama, é uma febre mais baixa, abaixo de 38, tá, gente? Como o efeito colateral mais visível, né? Além dessas duas efeitos colaterais aí que perfazem juntos quase 50% do que a gente vê, existem alguns outros efeitos, tipo uma erupção cutânea mais generalizada, tá? Que pode lembrar um quadro de rubéola, por exemplo, que a gente dá o nome de rubeuliforme, porque parece rubéola, ou seja, uma erupção que você olha, você é afetado dos dois lados do corpo de uma maneira similar e normalmente por lesões que tendem a ser não muito vermelhas, não muito escuras, muito avermelhadas, mas tendem a ser mais claras, né? E aí a frequência já está em torno aí de 5%, já cai bastante, né? Lembrando que ela começa quase 20% com dor local, 13% para essa febre, febrícula, mal-estar, e em torno de 5% para esse tipo de erupção cutânea. E aí a gente começa a ter, pessoal, bom, o pessoal está vendo quanto tempo depois esses efeitos. Isso é um dado importante também, Leninha. Costuma ser nas primeiras 48 horas da dose da injeção. Ela acontece. Pode acontecer na primeira dose, pode acontecer na segunda dose, mas ela é normalmente relacionada temporalmente à vacina. Você não espera ver essa erupção uma semana depois, 10 dias depois. Você espera ver nas primeiras 48 horas. A dor, a sensação de peso no braço, mais curto, ali às vezes algumas poucas horas depois. Esses outros quadros, tipo febre, febrícula e erupção cutânea mais intensa, Fábio, mais ou menos com 2 dias, tá? Então isso a gente tem que ficar com bastante cuidado. Porque... O rubéola é 3 a 5%, é isso? Em torno de 5%. Padrão tipo rubéola, né? E a gente tem que ficar atento, gente, porque senão a gente acha que tudo é da vacina. Você, uma semana depois, vai ter uma dor de garganta, vai ter uma erupção cutânea. Você vai dizer, foi por causa da vacina. Tudo você vai botar na culpa da vacina, na conta da vacina. E não é. Essa erupção, ela se dá em princípio, nas primeiras 48 horas. Agora, isso a gente está falando daquelas complicações mais comuns, não das específicas, né? Aí existem algumas complicações específicas de cada vacina e algumas mais raras, que são as mais graves, né? Essas primeiras que você descreve, Omar, são reações de hipersensibilidade típica, com prazo típico de uma reação de hipersensibilidade, até aí esperado para
para vários, esperado para as vacinas em geral, né? E acontece com várias vacinas, né? Acontece com várias vacinas e vou te dizer mais, não em número muito diferente desse. Nessa faixa também. Você tem para HPV, você tem para vacina de zoster, você tem até para gripe mesmo, né? Isso acontece com frequência e não é nada que preocupe, né? Eu já comentei, quando eu fiz vacina para febre amarela, eu tive muita reação, né? E não tive quando eu vacinei agora, por exemplo. A Glaucia está perguntando, Omar, quem fez reação de hipersensibilidade na primeira? A gente espera que vai fazer na segunda e se espera, a gente tem que tomar alguma medida já para evitar que ela venha pior do que na primeira? Fábio, ou não tem olha nada a ver? só, como são reações de curto prazo, né, que acontecem nas primeiras 48 horas e o paciente não tinha sido exposto previamente ao vírus nem à vacina antes, quando ela acontece na primeira vez, a gente não considera uma reação de hipersensibilidade imediata, né? Então, até pode acontecer na segunda vez, mas o paciente já sabendo o que aconteceu, ele pode avisar o médico e existem medidas relativamente simples que você pode tomar, uso de antihistamínico, até de corticoide em dose baixa, que vai fazer com que você passe tranquilo pela segunda. Não é razão para você não fazer a segunda dose. Porque volto a te falar, o Fábio sempre fala isso também, o potencial de problemas pegando a Covid, gente, é muito maior do que esses pequenos efeitos colaterais que a gente estava descrevendo, que são comuns em vacinas e que não contraindicam a segunda dose. Estão perguntando aqui também lesões purpúricas relacionadas à vacina. Você leu alguma coisa nesse sentido? Eu vi muita coisa nos grupos de WhatsApp, né, que hoje ganharam status de quase de publicação científica, até nos nossos grupos de Telegram aqui do Pé Digital, o pessoal andou postando alguns casos, mas as lesões purpúricas não estão, existem alguns casos descritos, mas elas não estão relacionadas como manifestações comuns de nenhuma vacina para Covid. Então a gente tem que considerar o seguinte, a pessoa tomou a vacina, mas ela às vezes teve algum efeito colateral, teve febre, teve um quadro gripal, por gripe mesmo, concomitante, e isso pode desencadear esses quadros de tipo vasculite, né? Então não necessariamente é a vacina. Tem que ver se existe um nexo causal aí, um período, né, de relativamente curto para isso acontecer, tá? Mas dentro da base de dados que está sendo descrita no mundo todo das vacinas, essas lesões purpúricas, elas são raras, né? O que existe são alterações de coagulação, que são a base, a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, desse bloqueio da vacina AstraZeneca para as grávidas, mas que normalmente não tem manifestação cutânea. São coágulos, são trombos que se formam, mas não tem manifestação cutânea. São de manifestação gastrointestinal, esplênica no baço e até no cérebro, mas não na pele. Não são de pequenos vasos, né? Não são de pequenos vasos. É uma dúvida aqui que você falou que pode fazer corticoide em dose baixa. E o pessoal já ficou, mas não vai atrapalhar a eficácia da vacina? Sim, você tem que considerar assim, a imunidade celular e humoral que você quer atingir. O ideal é que você, obviamente, não faça o corticoide, faça a vacina e acabou. Agora, se você teve reação na primeira dose, e tem que se vacinar, tem que fazer a segunda dose, não é nenhum absurdo você fazer uma dose baixa de corticoide por primeiras 48 horas. As primeiras 48 horas vai fazer com que a gente, olha, volto a dizer, a gente está fazendo uma live aqui aberta, nenhum de nós está estimulando a automedicação, não é isso não, tá? O que a gente está estimulando é outra coisa, é que você não deixe de vacinar. E se houve a reação, existe como manipular isso aí para que essa nova dose não leve a uma nova reação. Mas quem tem que orientar isso para você é o seu médico, ele é a pessoa indicada, tá? Não é a gente, não é, então eu vou fazer corticoide da minha... Nada disso, tá? Por favor, não façam isso.